Fala, socorristas do canal. Hoje a gente vai falar esquema elétrico. Como é que foi feita aquela caixinha, né? O que a gente observou para montar aquela caixinha? Que é um jogo de chaves que vai fazendo as ligações que seriam função da placa. Só serve para este tipo de placa, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma LTE versão 3. O vídeo do teste que vocês viram ontem, né, eu acho, foi uma LT12F. Então, é que vocês têm que ter ideia disso. Para montar a caixinha, vocês vão ter que ter uma placa velha queimada para retirar uma parte da placa que tenha esses conectores. O resto das peças vocês conseguem em loja de eletrônica. Mas placa velha, ou você vai numa loja, oficina, que tem uma placa dessa queimada, pode estar torrada, mas tem que estar com esse conector intacto. E aí vocês conseguem. Dá uma conferida no vídeo, no esquema elétrico. É importante, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram. E eu fiquei a semana toda, saiu até fumaça de tanto ficar pensando nessas abobrinhas aí da diarreia mental. Desde o final de semana, hoje, quarta-feira, né? O vídeo não deve ter sido na quarta, mas hoje é quarta-feira, e eu fiquei todos os dias trabalhando nisso para que ficasse do jeito que eu achava que deveria ser. Então, roda o vídeo! Olá, socorristas do canal. Hoje vamos começar a falar do esquema. Começar não, vai começar e vai terminar. Como eu construí essa caixinha de testes, né? Foi a semana toda trabalhando nela e eu confesso para vocês que deu muito trabalho, porque nunca tinha feito, então tive que estudar um pouquinho. Então, para começar, você vai precisar de uma placa velha desse esquema de placa aqui. Essa placa é muito parecida com vários modelos da Electrolux. O que muda é a memória, o que vai ser programado na máquina, né? Então tem na LTE12, LT12F, LT15F, LBU15, enfim, tem uma infinidade de lavadoras da Electrolux que trabalham com esta placa, que permite colocar até o MAT, né? O monitor de teste da própria Electrolux. E o que a gente vai trabalhar aqui nesta placa velha? A gente vai precisar desses dois conectores aqui, ó. E a gente vai usar esses dois conectores para construir a nossa caixinha de testes. Se eu estiver indo rápido, vocês voltem um pouquinho. Bom, então vamos conhecer o esquema elétrico de uma lavadora. Essa aqui acho que é de uma LT15F, que tem três bobinas de válvula, né? E vamos entender o X da questão. Aqui nós temos, no primeiro conector, nós temos a entrada de tensão no AC2 e no AC1. Temos o motor horário e anti-horário. E temos o atuador nesse primeiro conector. No segundo conector tem uma infinidade de componentes, né? Alguns não são utilizados, está vendo aqui embaixo, na parte de baixo, porque são de outros modelos de lavadoras. Então, por exemplo, na LT12F não tem a válvula auxiliar. Na LT15F tem a válvula auxiliar. Então são diferenças que vocês vão pegar no dia a dia desse projeto. Então aqui nós temos a eletrobomba, que é conjugada com a trava da tampa. Temos aqui a válvula principal, que seria a válvula do sabão. Essa aqui seria a válvula do amaciante. Já falei da válvula auxiliar. Esse IN0 e IN1 é o retorno, ou seja, é o sinal que a placa tem que receber tanto da trava, que dizendo que a tampa está travada, quanto do atuador de acoplamento para dizer que está na posição de acoplamento. Só assim essa lavadora vai saber que está na posição. O lead é tampa. Pode ver aqui, ó. Ele é tampa. Tá vendo? Ele é tampa. Só uma coisa interessante nesse lead, que ele também é o comum da lavadora. Percebe que ele liga válvula, bomba, atuador e motor? Então o que acontece? Quando você abre a tampa, a lavadora para de funcionar porque o comum foi aberto. Mas ela continua com o painel aceso, com a programação dela, porque o AC1 e o AC2 estão sendo alimentados diretamente. Se não tivesse essa alimentação direta, quando você abrisse a tampa, a máquina ia desligar. Até aí,
Deu para entender mais ou menos, né? Então, nós vamos trabalhar desse lead para cima. O pressostato a gente não vai trabalhar com o pressostato. No futuro, quem sabe, eu posso evoluir o projeto, mas já foi bem difícil pensar como a gente vai entender aqui. Bom, então a gente sabe o seguinte. Se o AC1 é o comum, AC1 é o comum para a lavadora toda. O AC2 é o que alimenta a placa especificamente. Correto? Então vamos para o nosso esquema. Aqui nós temos a ligação. Então vamos lá. Esse é o conector 1, aquele pequeno. Deixa eu voltar aqui para que vocês entendam, fazer a comparação. Conector 1, conector 2. Conector 1, conector 2. Ainda deixei a nomenclatura da placa. Por que eu falo que vocês têm que estudar o esquema elétrico para saber se a caixinha de teste vai servir para aquele modelo? Principalmente por causa desta ligação aqui. Ó. Esse lead, que é o comum, na caixinha de teste, a gente faz um jumper do AC1 para ele. Por quê? Porque é ele que alimenta todo o circuito da máquina. Vocês lembram disso? Que ele alimenta todo o circuito da máquina? Aqui, ó, ele vem e alimenta todo o circuito da máquina. A gente não está utilizando o interruptor da tampa para fazer isso. Se eu não fizer esse jumper aqui, esse contato verde aqui, o que acontece é que só ia funcionar a caixinha de teste quando a tampa estivesse fechada. E isso poderia ser um problema. Então eu fiz o jumper aqui dentro para eliminar o interruptor da tampa. Não eliminei a trava da tampa. Eliminei o interruptor da tampa. Então essa posição da pinagem aqui, ó, vocês contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo pino da placa tem que ser esse contato comum. Às vezes muda esse nome aqui, escreve com, vai depender do fabricante da placa, mas esse comum tem que ser aqui, nessa posição, não pode mudar. Se mudar, pode causar um curto, ou alguma coisa parecida. Não fiz nenhuma experiência que causasse curto, mas é esta a minha indicação. Então o X da questão é esta ligação do AC1, na minha opinião, da caixinha é essa. Lembra que eu falei para vocês que o AC2 alimenta a placa? O AC2, na caixinha interna, ele alimenta todas as chaves da caixinha. Então aqui nós temos a chave geral, que liga toda a caixinha. Aquela do LED vermelho, que acusa cabo de força bom, porque se chega a tensão aqui e acende o LED, é sinal que o cabo de força está funcionando. Se você ligar a caixinha e não acender o LED, é sinal que o cabo de força tem problemas. Então já é o primeiro teste que a gente faz com essa chave geral aqui. Sugestão, não fiz assim porque minha caixa estava bem socada, bem apertada. Vocês podem colocar até um fusível nessa ligação inicial como proteção. Por quê? Da mesma forma que acontece com o mate, se tiver um curto-circuito em algum componente elétrico da lavadora, pode queimar a caixinha também, tá? Curto-circuito pode queimar a caixinha. Bom, vamos continuar aqui a nossa Gambis. Então nós temos a chave geral. Depois temos uma chave de 3 posições. Essa chave é de 3 posições. Não sei se o desenho consegue perceber. O meio é desligado. Por um lado é um sentido, para o outro é outro. Então aqui é o motor, ó, sentido horário e sentido anti-horário. Chave tem que ser de 3 posições para você controlar essas posições aqui. Então uma chave de 3 posições para motor. A próxima chave é a do atuador, é uma chave de 2 posições, ligado ou desligado. Então uma chave de 2 posições para ligar o atuador. Depois nós temos aqui uma chave de 3 posições. A gente vai ligar essa chave de 3 posições, 2 válvulas. A válvula do sabão e a válvula do amaciante. Então de um lado você liga sabão, do outro lado você liga o amaciante.
Vocês estão vendo que o AC2 ele alimenta a chave e quando você fecha um circuito ele vai direto para a placa, né? Para o conector da placa. Por quê? Porque o AC1 ele vai passar no componente, no caso do motor, e junta com o AC2 aí liga o motor. E aí, tudo bem? Então já falamos da chave do atuador, a chave da válvula, a chave da bomba, da eletrobomba, tá aqui, ó. A eletrobomba tem uma chave. É interessante falar o seguinte, que essa chave, a eletrobomba, ela fecha com a trava da tampa, tá? Então, quando a bomba está ligada, a trava da tampa também está acionada. E aí o que acontece? Quando trava, o IN0, vamos ver se é o IN0 mesmo? Deixa eu voltar aqui. Isso aí, IN0 recebe sinal de AC1, ele recebe sinal de AC1 e aí acende o LED dizendo que a tampa está travada. Tudo bem? Então está aqui. Falamos da chave da bomba e a última chave é a válvula que está aqui, que é a terceira válvula, a válvula auxiliar. E Renato, faltou falar do atuador aqui em cima. Ó, atuador, ele tem a posição que tem que marcar, né, indicar a placa para o IN1. Vamos ver se é isso. Ah lá, atuador, retorno do atuador, retorno do atuador, retorno do atuador. Então, o atuador também manda um sinal de AC1 para IN1. E aí acende o LED, dizendo que está na posição. No caso do atuador, vocês viram no teste de ontem que a luz fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. Por quê? Porque é a posição que está girando a pecinha lá, então quando entra na posição de fechado, acende a luz, quando sai ele apaga a luz. Tá? Deu para entender mais ou menos o esquema? Tentei fazer o esquema bem pictórico, né? Ou seja, botando os componentes, só não botei os LEDs, que ia me dar mais trabalho para fazer essa arrumação de LEDs aqui. Já está complicado aqui, né? Eu acho. Mas dá bem certa a ligação. Só uma observação muito importante, que foi o erro da caixinha número 1. Observem que todos os LEDs que vão à chave, o comum deles é AC1. LED da chave é AC1 comum. Tá vendo aqui? Ó, liga um, liga outro, é o comum. Porém, os LEDs do retorno, o comum é o AC2. O comum é o AC2. Essa diferença é muito importante para vocês entenderem o funcionamento. Se não fizer essa ligação corretamente, vai dar aquele problema do vídeo passado que as luzinhas não acendiam, só acendiam quando tinha a trava ligada. Enfim, é essa ligação que foi o erro. Então, observem que AC1 para ligar as chaves, o comum dos LEDs, né? Ligar os LEDs é o comum do AC1 com as chaves. Para o retorno, o comum é o AC2. Frisei bem isso. Ok? O LED é a cor que você quiser para fazer acender, indicando o funcionamento. E uma cor diferenciada para dizer que há um retorno. Para vocês entenderem que já acendeu a luz de retorno da trava e do atuador. O diodo é um N4007 e o resistor 47K. Essa configuração ela aceita tanto para 127 como para 220. Pelo menos aqui em casa eu uso 220, funciona. 127 deve funcionar um pouco mais fraco, mas vai acender do mesmo jeito. Tudo bem? Bom, agora, com relação à disposição dos componentes. À esquerda de vocês aí foi o primeiro protótipo. Foi este aqui que foi o primeiro protótipo. Teoricamente ele é mais arrumadinho, porém devido à posição da caixa, a posição dos LEDs, dá um baita de um trabalho
para colocar os fios aí dentro, porque essa caixinha está bem compacta, apesar de ser de um tamanho de um smartphone, né? Aqui, por exemplo, tem 13,5 centímetros, né? E essa largura aqui nem me lembro mais. Mas o principal é essa largura aqui, para ser a largura da placa, para você colocar a placa aqui dentro. Ok? Aqui ficou o chicote do primeiro protótipo, né? E aonde estava o erro da ligação dos LEDs. Ó, tá vendo aqui que o comum está ligado todo mundo junto aqui, ó. Então esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi a escolha dos fios, que usei fio velho de chicote de máquina de lavar e aí o estanho não pegava direito, o fio não soldava direito e o soldador também não era muito bom. Então não ficou muito bem acabada essa parte aqui. Nas chaves você usa terminal Feston, esse terminalzinho. E como a minha caixa era muito baixa, eu tive que usar terminal bandeira para as chaves de 3 posição, porque senão não conseguiria fechar a caixa. Na segunda versão do protótipo, eu fiz uma placa com a placa ilha, eu coloquei todos os LEDs aqui dentro, com exceção do LED de ligar o cabo de força. Por causa do tamanho da caixa, eu tive que compactar isso. Então, botei todos os LEDs aqui e combinei as ligações com as chaves para que funcionasse. O legal aqui é que você consegue ver, por exemplo, comum do AC2, comum do AC1. Dá para ver aqui, ó. Então, pelo circuito fica mais fácil. E essas ligações aqui dos LEDs são aquelas que são combinadas com a chave. Cada chave, por exemplo, o comum da chave, né? Aqui temos o comum da chave, que alimenta todas as chaves do circuito. Está faltando, claro, colocar da placa, o que vem da placa. Aqui no cantinho você está vendo esse fio azul passando, é aquele fio do AC1 que vai no lead. Eu coloquei o fio do AC1 com lead aqui. Tudo bem que a arrumação não ficou tão bonitinha, mas ficou mais prática para você enxergar todo o circuito de acordo com a ligação. Então, assim eu consigo saber o que está ligado certo, o que não está ligado certo, o que tem que melhorar. Então, eu optei pela segunda caixa, a arrumação desta forma, mas vocês podem fazer da melhor forma que acharem, né? Então, a caixinha em si, a confecção da caixinha, fica a seu critério. Essas caixinhas você consegue na loja de eletrônica, né? Sucata de vocês, pode ter uma Tupperware que você queira fazer, que seja de um tamanho adequado, o que for mais prático para vocês. Eu tentei optar pelo menor possível, porém, o menor dá mais trabalho. E a falta de habilidade, também sem conhecimento, a gente teve que estudar muito para fazer isso. Eu tive que estudar muito para fazer isso. Vocês notem que a versão 2 eu inverti a caixa, eu coloquei ela ao contrário, porque aí quando eu tiro essa tampa, eu tenho acesso a todas as chaves facilmente, ao contrário desta aqui, que os LEDs ficam no fundo. Então, se eu tiro a tampa para mexer nos LEDs, os fios estão atrapalhando, então fica mais complicado de trabalhar com ela. E depois eu vou colocar as identificações. Tem aquele papel autoadesivo, eu posso colocar motor, válvula, liga e desliga, atuador, trava, eletrobomba, e aqui eu posso colocar até as indicações das luzes referentes a cada um. Lembrando, tem que conhecer o esquema elétrico para que você possa ligar a caixinha corretamente. E o importante é aquela ligação do comum que está jampeada no lead, para que vocês não coloquem um circuito que não esteja nesta configuração. O que pode mudar quando você testar um outro modelo de lavadora com o mesmo lead sendo alimentado? Às vezes, por exemplo, a chave que é eletrobomba pode ser válvula 3 na ligação da máquina, ou pode ser trava. Então, pode mudar uma posição de chave ou outra aqui, mas se for a mesma configuração, vai dar certo, teoricamente. Não tenho todas as máquinas aqui, mas pelo que eu estudei, teoricamente, deve dar certo. Então, senhores, eu espero que tenha sido útil o esquema. Esse esquema vai estar disponível no blog, para facilitar quem quer imprimir e tudo mais, né, em relação ao vídeo. E se gostar do vídeo, compartilha. É importante para a nossa comunidade crescer. Se inscreva no canal e deixe o like. Falou?
Tchau, tchau!